os aspectos principais do report, ok? Então, temos, podemos ter esta pergunta de quando precisamos fazer o relatório e codificar hum, os resultados, codificar os valores atuais para a nossa intervenção. Normalmente, ok, este, se não é definido dentro do contrato, vai ser um, digamos, uma decisão que vão fazer com o gestor operacional e vão dizer, ok, vamos fazer o relatório, vamos fazer a codificação dos valores atuais todos os 6 meses, todos os 12 meses, ok? Depende da comunicação entre o parceiro e o gestor operacional, mas também, normalmente, digamos, a regra melhor para seguir é quando tem um relatório narrativo do projeto, pode ser se temos esta obrigação todos os 6 meses ou todos os anos, quando tem um relatório narrativo para submeter, normalmente, neste momento também é uma boa ideia e uma recomendação de codificar também os valores atuais em correspondência com o último relatório submetido, ok? Também, pelo menos, o relatório dentro do sistema, então, a codificação dos valores atuais, pelo menos, precisa fazer-se uma vez por ano, ok? E também, uma coisa que é muito importante é saber que a valor atual que vamos codificar eh, precisa ter a data do final do último período reportado. O que é que isso significa? Ok? Temos também aqui um exemplo. Se temos um relatório que cobre o período do 1º de maio de 2024 até o 30 de abril de 2025, ok? Este falamos aqui do relatório narrativo. Depois da aprovação deste relatório narrativo, quando vamos codificar os valores atuais dentro do quadro lógico em óbices, vamos meter a data do valor como o 30 de abril de 2025, ok? A data do valor vai sempre ser a data última coberta do último relatório, ok? Também, quando podemos codificar um valor not available ou não disponível. Só quando os dados não poderem ser recolhidos, ok? Então, se não temos um progresso do indicador, mas tínhamos feito as atividades, não podemos meter um NA, um não disponível. Um não disponível podemos codificar só para os dados onde não era possível recolher os dados e os novos resultados para este indicador. Um zero, ok? Se nenhum resultado tiver sido observado, ok? Então, se estamos a trabalhar na intervenção e temos também atividades ligadas com o indicador que estão em progresso, mas não vemos um resultado concreto, não estava observado um resultado, o valor, o valor vai ser zero ou pode ser também a valor de base. Se não temos um progresso, claro, e temos uma valor de base mais alta do que zero, então, por exemplo, se temos um indicador onde o valor de base é 1000, depois do ano não tínhamos observado nenhum, digamos, progresso, não vamos meter um zero, mas vamos repetir o 1000, que era a valor de base, ok? Isso também é uma regra importante a saber. No fim também, claro, hum, exato, se já tínhamos uma valor atual codificada no passado, mas que não vimos um progresso neste indicador, também no ano próximo, se não tem um progresso neste indicador, vamos só repetir a última valor atual que era codificada lá dentro, ok?
A representação gráfica do relatório, então já falámos um bocadinho disto, e aqui temos uma legenda com qualquer detalhes em mais, ok? Então, a diferença entre esta legenda e a legenda de antes é que aqui temos três valores atuais codificados, claro, atuais, eram atuais no momento da codificação. Temos uma codificada em 2022, mais ou menos, uma em 2023 e uma em 2024, a última, claro, apresentada aqui nesta legenda. A pontuação da efetividade, vamos falar um bocadinho mais sobre isto depois, numa outra parte desta apresentação. Ok? Então, qualquer coisas também para saber quando trabalhamos com os valores de base e as metas finais. Uma coisa muito importante para valor de base é que a valor de base deve ser sempre a data de observação antes do início das atividades relacionadas com o produto ou com o resultado a ser medido. Ok? Então, significa que se começamos a medir o indicador no primeiro ano das atividades da nossa intervenção, os valores de base vão ser, como é que está escrito aqui, uma data da observação antes do início das atividades. Então, digamos, vamos começar com as atividades no segundo do setembro, do mês de setembro. A nossa data de base, de valor de base, vai ser uma data antes deste início, ok? Claro, como fontes de verificação para estes dados e para estes dados também, podem usar estes como exemplo. Se temos uma fonte externa, usem a data do relatório desta fonte externa. Se é uma data do inquérito do valor de base, neste caso também vão usar a data do inquérito. E a mesma coisa para o contrato. Se temos já no início do contrato todos os valores de base definidos e conhecidos, vamos meter a data do início do contrato. Ok? Se têm atividades que vão começar depois de um ano, 2 anos, depois do início do contrato da intervenção, a valor de base e data de base também deve refletir isso, ok? Se vamos, não sei, construir um hospital, mas sabemos que a construção deste hospital vai ser possível só no segundo ou no terceiro ano da intervenção, a nossa valor de base vem refletir também este, este início, estas datas do início desta ação, destas atividades, ok? Então, significa que sabemos que todas as atividades não vão começar no mesmo momento, ok? E também nos estes indicadores, quando uma atividade começa, vamos também refletir estas coisas ou estes novos inícios nas datas dos valores de base, ok? A mesma coisa com as datas dos objetivos finais, das metas finais, ok? Deve sempre ser a data final das atividades. Normalmente, quando falamos da data final, é normalmente a data do fim do contrato. Também, se temos uma extensão, uma mudança na duração do contrato, okay? Se temos, por exemplo uma extensão, é importante também refletir isto nas datas do meta final, okay? Nas datas das metas finais. Porque se temos, não sei, 3 meses de extensão num contrato, vai ser necessário de mudar todos os valores finais, todas as datas das valores das metas finais, ok? Para também refletir esta extensão do contrato. Ok? Muito importante. Depois, uma regra também para saber com os relatórios e com a codificação dos valores atuais dentro do OPSIS é que a maioria das valores são cumulativas.
ok? Podemos ver aqui neste exemplo, ok? Temos um valor de base no 1º de janeiro de 2020, corresponde a 0, ok? Temos depois 1, 2, 3, 4 valores atuais, valores correntes que irão codificadas durante os anos, uma no fim do 2020, uma no fim de 2021, no fim de 2022 e também uma no fim de 2023. E no fim temos esta meta final também que está a refletir a data do fim das atividades, o 31 de dezembro de 2023. E também aqui podemos ver, ok? A primeira valor atual no fim de 2020 era 0, ok? Então estamos a respeitar esta regra de se não vemos progresso no indicador, repetimos só a valor de base. No ano próximo já temos um progresso de 4.315, ok? Depois, em 2022, já chegamos a 12.500, ok? Mas aqui é importante saber que este 12.500 é já uma valor cumulativa e já compreende este valor de 4.315, ok? Podemos também ver o exemplo aqui em baixo. No ano 2022, temos uma valor cumulativa de 12.500, onde é que adicionamos o 4.315 e o 8.185 do ano 2022. E depois, em 23, temos uma nova valor cumulativa de 15.027, ok? E esta também inclui a valor anterior, ok? Mais o progresso conseguido durante o ano 2023. E no fim também estamos a ver que a meta final era 7.000, mas o nosso progresso, o nosso resultado último, a nossa valor última é 15.027. Isso é bom, isso é normal poder passar e ter conseguido mais do que definido dentro da meta final, ok? Então, isto, eu estava a dizer que os valores cumulativos são na maioria dos casos, ok? Mas também temos poucas exceções. Neste caso, temos mais exemplos de um reporto, de um relatório cumulativo, ok? Por exemplo, o número de postos de trabalho apoiados, selecionados durante os 2, 3 anos deste indicador, ok? Podemos também ver todos estes são cumulativos, ok? Temos um outro exemplo aqui, onde é que estamos a contar o número dos postos de trabalho apoiados selecionados, a mesma coisa, ok? Cumulativa neste caso, mas a diferença é com a valor de base, onde é que temos já 2.000 aqui e vemos que em 2020, depois de 12 meses, estamos só a repetir a mesma valor, ok? E temos também as valores cumulativas, mas digamos numa direção inversa, onde é que temos uma valor de base mais elevada comparada com a meta final, ok? Neste caso estamos a falar de uma área não desminada, ok? Claro, o objetivo da intervenção, de uma parte, é de reduzir a área não desminada, ok? E neste caso é normal também ter resultados e ter valores atuais que vão para baixo e não vêm para alto, ok? Do outro lado, então, temos também qualquer exceções onde as valores não são cumulativas, por exemplo, com o rendimento médio. Claro, não vamos adicionar os valores dos diferentes anos, porque a mudança aqui representa-se só numa valor não cumulativo. Okay? Temos também o exemplo das porcentagens, onde é que temos as porcentagens também, a valor não vai ser cumulativa, ok? Vamos só ver qual é a diferença entre a última valor codificada e esta nova codificada entretanto, ok? Mas não vão ser cumulativas.
E, no fim, também a mesma coisa para os indicadores qualitativos, onde é que as valores não vão ser cumulativas, é normal, dentro da metodologia, quando usamos os indicadores qualitativos. Ok? E vamos falar depois, em um bocadinho mais de detalhes, do sistema de pontuação, ok? Temos três tipos de pontuações dentro do sistema por um momento, no nível do quadro lógico. Temos a pontuação de disponibilidade de dados, ok? Esta avalia em principal, avalia se tem os valores atuais codificados no nível do output e no nível do produto e no nível do resultado. Se temos valores atuais codificadas e também aprovadas no fim. Para a pontuação da eficácia, aqui o sistema vai medir digamos, o estado, o nível de progresso entre a valor atual codificada e a próxima meta intermediária ou a meta final, se a próxima meta vai ser a meta final, mas a pontuação da eficácia vai sempre guardar qual é a diferença entre a valor atual codificada para o projeto e fazer uma comparação com a meta intermediária, a valor da meta intermediária ou da meta final. E também temos a pontuação de dados de género, só para os indicadores marcados como sensíveis ao género, ok? Se um indicador está marcado como sensível ao género, significa que o sistema vai esperar para receber dados, informações sobre a desagregação por sexo, ok? E precisamos, neste caso, também codificar os valores de desagregação para o sexo para estes indicadores. A maioria dos indicadores institucionais que estão a medir o número das pessoas são marcados como sensíveis a género. Ok? Isso é uma coisa também importante para saber.